Fala, investidor! Tudo bom com você? E quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Lojas Renner. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e, como sempre, já vou te convidar para se inscrever aqui no canal do Investidor Raiz, ativar as notificações para você ficar sabendo sempre que eu lançar vídeos novos. Eu estou lançando vídeos aqui diariamente, então é importante que você ative o sininho para você estar sempre por dentro dos novos conteúdos e também deixar o like para poder dar uma força, para poder ajudar o canal a continuar crescendo, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos aqui para a análise. Bom, Lojas Renner, quando a gente pega os últimos 12 meses, está acumulando uma queda aí de aproximadamente 25% e nesse ano de 2022 já está acumulando uma alta de 27%, ou seja, está recuperando a queda, né? Esse ano ela está vindo bem, nos últimos 12 meses não estava performando muito bem. Bom, o setor que a Renner atua, setor de varejo e moda, eu particularmente estou um pouco desanimado com as empresas do setor do varejo aqui no Brasil, devido a dependerem assim da economia tá aquecida, questão principalmente também da alta concorrência no setor de varejo, não somente de moda, também varejo de eletrodomésticos, etc. Então, um setor bem concorrido e geralmente isso faz com que as margens sejam baixas. Então, tem essa certa dificuldade aí para o longo prazo. Mas vamos continuar aqui a análise. Código de negociação LIREM 3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um free float de aproximadamente 94%, um tag along de 100% nas ações ordinárias e o sócio majoritário Schroder Investimentos Brasil Limitada com aproximadamente 5% das ações ordinárias. Então a gente consegue ver que é uma empresa bem diluída, não tem nenhum grande investidor com a fatia muito grande. Bom, vamos entrar aqui na DRE da Lojas Renner, vou analisar aqui o quarto trimestre contra quarto trimestre e também o consolidado do ano de 2021 contra o ano de 2020. Quando a gente olha para a parte da receita, teve um crescimento bem expressivo aqui de 25% nas receitas. Então saiu de 3 bilhões aproximadamente para aproximadamente 3,8 bilhões, um bom crescimento aqui nas receitas. Quando a gente olha para os custos, ela até conseguiu segurar bem os custos de venda, tá? Saiu aqui de um custo que era de aproximadamente 1,3 bilhão para 1,6 bilhão, então chegou num lucro bruto de 2,2 bilhões contra aproximadamente 1,7 bilhão. Então, crescimento de 31% no lucro bruto, crescimento bem interessante, tá? Um crescimento bem expressivo. Quando a gente olha para as despesas, ela já teve um forte crescimento. A despesa saiu de aproximadamente 1,2 bilhão para 1,7. Então, só aqui um crescimento de mais ou menos 500 milhões. A gente consegue ver que teve uma alta de 46% nas despesas. Destaque para as despesas de vendas, despesas gerais e administrativas também aumentaram bastante e outros resultados operacionais aqui também deu essa bela diferença. Então, quando a gente vai descendo aqui na DRE, a gente consegue ver que o lucro operacional é aproximadamente 520 milhões contra 530 do quarto trimestre passado. Então, acabou diminuindo, né? No final das contas, essas despesas impactaram bastante nos resultados. Eles informaram que teve essa alta no quarto trimestre porque eles realmente estão investindo aí para o crescimento da empresa, principalmente na parte do digital. Então realmente tem uma demanda maior aí para poder expandir o negócio, expandir as operações. E aí tem a parte do lucro aqui, quando a gente pega o lucro antes dos impostos, ficou 488 contra 492 do quarto trimestre, então quase não teve variação. E no lucro líquido no período, 415 milhões contra 353 milhões, quase 354 no ano de 2020, no quarto trimestre de 2020. Então teve uma alta de aproximadamente 17%, mas vale ressaltar devido aqui essa parte dos impostos, né? Quando a gente desconsidera os impostos, o resultado foi praticamente em linha ao quarto trimestre de 2020, quase não teve muita diferença. Quando a gente olha para 2021 contra 2020, a receita veio bem forte também, crescimento de 40%. Quando a gente olha para o lucro bruto, saiu de 4,3 bilhões para 6 bilhões, 6,1 bilhões, então um crescimento de 43%, um crescimento muito bom, se a gente comparar ano contra ano. E aí, novamente, as despesas aqui distorceram bastante.
Nessa parte do ano de 2021 aqui cabe algumas ressalvas, porque se a gente olhar as despesas operacionais, saiu de 3,4 bilhões em 2020 para aproximadamente 5,3 bilhões em 2021. Então, olhando assim, parece que teve quase 2 bilhões a mais. Mas vale ressaltar que aqui, tirando essa parte de vendas aqui, que realmente teve um crescimento bem considerável, conforme eu já mencionei, mas não só no quarto trimestre, mas também no ano de 2021, tem alguns efeitos não recorrentes aqui que eu até deixei em amarelo. Então, a gente olha aqui para os outros resultados operacionais, que no ano de 2020 ficou positivo em 309 milhões. Isso aqui teve efeito não recorrente. E as receitas financeiras também, o comparativo aqui de 383 milhões para 712 milhões. Essas duas linhas em amarelo no resultado de 2020 foi devido ao efeito não recorrente relacionado à recuperação de crédito fiscal. Então, não fica muito justo a gente analisar aqui o resultado, que não fica muito correto a gente analisar sem considerar os não recorrentes, né? Se a gente analisar sem considerar, o resultado teria sido bem inferior, né? Você teria saído um lucro de 1,2 bilhão para um lucro de 639 milhões. Então tem que dar uma analisada com calma, tem que ler o relatório para entender um pouco melhor, para poder analisar ano contra ano. Mas acredito sim que o ano de 2021 foi um ano positivo aí para as lojas Renner, tá? Dando uma olhada aqui sem considerar esses efeitos não recorrentes. Bom, agora eu vou entrar nos principais indicadores aqui das lojas Renner. Lembrando que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre costumo passar um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a análise que eu estou fazendo. E qualquer dúvida relacionada a algum dos indicadores que eu citar nesse vídeo, eu deixo sempre uma playlist aqui na descrição, que é a playlist de indicadores fundamentalistas. Lá eu explico detalhadamente como funciona cada indicador, só você clicar e assistir. Então vamos lá. Cotação, dia 4 de fevereiro de 2022, R$ 29,18. Valor de mercado aproximadamente 29 bilhões. Então é uma mid cap, né? Não é das menores, é uma empresa que já tem um bom porte aqui dentro da nossa bolsa de valores. Dívida líquida, menos 2,5 bilhões. Isso aqui indica que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, mostrando que ela está com uma estrutura financeira bem sólida, tá? Se ela quisesse quitar todo o endividamento, ainda sobraria aí 2 bilhões e meio no caixa. Dividend yield de 2%, é um dividendo baixo, mas vale ressaltar que Lojas Renner é uma empresa mais cara e que costuma segurar uma boa parte dos lucros também, então não dá para investir pensando em dividend yield elevado. Geralmente eu gosto de pegar a empresa pagando 5 ou 6% ou mais em dividend yield, pensando nos dividendos. Quando a gente olha aqui para o CAGR dos lucros, praticamente zero nos últimos 5 anos, então ela não conseguiu sair muito do lugar, deixei aqui em vermelho, porque é um ponto de atenção, mas cabe aqui algumas ressalvas, né? Cabe a ressalva principalmente ao cenário de pandemia que acabou impactando bastante a empresa, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021 também teve aquele período ali, mesmo que menor, né? Mas teve um certo período aqui de lockdown. Quando a gente olha para o ROI de 6%, eu gosto geralmente de empresas que tenham 10% ou mais em ROI, então é um ROI que está um pouco baixo no momento, a margem também está um pouco baixa, mesmo critério do ROI, gosto de 10% ou mais. Quanto maior o ROI e quanto maior a margem, mais rentável é o negócio, mais lucrativo é o negócio. Quando a gente olha para a margem, a gente olha a lucratividade, quando a gente olha para o ROI, a gente olha a rentabilidade. Então, quanto mais elevado esses indicadores, melhor. Indicador de preço que eu estou trazendo aqui é o preço sobre lucro, que mostra quantas vezes ela está sendo negociada, o lucro dos últimos 12 meses. Então, olhando para esse indicador, mostra que ela está sendo negociada 45 vezes o lucro, que, na minha opinião, mostra que ela está cara no momento, tá? Mas vale ressaltar que Renner geralmente é uma empresa que é negociada a múltiplos de preços mais elevados. Geralmente, quando começa a passar muito de 15, 20 vezes lucro, é uma empresa que está sendo negociada teoricamente cara, mas a gente sempre tem que levar em consideração o crescimento futuro da empresa. A Renner era uma empresa que estava entregando um crescimento bem agressivo antes de vir esse cenário de pandemia. Quando a gente olha aqui para o histórico de lucros e proventos da Renner, a gente consegue ver isso que eu estava falando. Empresa que vinha uma crescente muito boa nos lucros, principalmente até ali 2019. Ano de 2020 ficou praticamente de lado, teve esse efeito não recorrente aqui, referente à recuperação dos créditos que eu já citei.
E no ano de 2021, como não teve esse efeito não recorrente, né, efeito 2020 já era para ter entregado um resultado bem mais fraco, não veio por causa desse efeito, e no ano de 2021 veio um resultado menos maquiado, digamos assim, não que a empresa queira fazer isso, mas um resultado que você consegue ver melhor, que teve essa bela queda se a gente pegar comparado aqui com 2019. Vale ressaltar que também que as barras da Invest representam os proventos, então ela está distribuindo dividendos em todo esse período. O lucro deu uma diminuída, mas ela seguiu entregando mais ou menos a mesma quantidade em proventos que ela costumava pagar. Então o payout deu uma aumentada aqui no ano de 2021. Quando a gente olha para o histórico de cotações, o resultado aqui, o retorno foi muito bom para o acionista. Se a gente pegar lá desde 2006, quando ela era próxima de R$1, já chegou a bater mais de R$50, veio a pandemia, deu aquela bela derretida, começou a recuperar e depois caiu de novo. Então nos últimos anos realmente a pandemia pegou em cheio a Renner. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Renner desde 2015 até o consolidado ano de 2021. Vou deixar aqui minha opinião sobre as ações da Renner, mas antes eu vou reforçar com você para deixar o like. Caso você esteja me acompanhando até agora e tenha esquecido de deixar o like, deixa o like, pois é muito importante para mim, e também vou deixar aqui um link para você, caso queira aprender a investir, esteja perdido aí no mercado. Eu vou liberar para você o meu mini curso, que é o mini curso Investidor Raiz, onde eu te ensino a investir da forma mais fácil, segura e rentável possível, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro, totalmente gratuito. Primeiro link na descrição, só você clicar para você ter acesso e ainda vai receber uma planilha para fazer a gestão da sua carteira de investimentos. Então vamos continuar aqui a análise. A receita líquida cresceu bastante, né? A empresa que vem entregando bom resultado em relação à receita, quase todo ano ela estava aumentando aqui mais de 10% a receita. 2020 realmente foi um ano bem complicado, não dá para cobrar muito disso dela no ano de 2020. O EBITDA também ele deu uma crescida, mas assim, já não tá mais aquela coisa, né? Tá tentando voltar ali pro patamar próximo de 2018. Então tá meio que andando de lado devido a essa questão da pandemia. E o lucro líquido também acabou sofrendo bastante. A gente pegar o lucro, tá praticamente o mesmo de 2016 aqui. A ressalva, né, que no ano de 2020 esse lucro já era para ter vindo menor, teve um efeito não recorrente, a gente consegue ver que uma parte dele dentro do resultado financeiro. Ponto de atenção, melhor a gente comparar 19 com 2021 para ter mais ou menos uma ideia. Quando a gente olha 2019 para 2021, a margem saiu de 11% para 6%, então a margem dela caiu quase pela metade, e o lucro líquido, que é importante que você olhe para o lucro quando for analisar lojas Renner, o lucro saiu de 1,1 para 633 milhões, o lucro também caiu quase pela metade. Ponto positivo em Renner, que ela está trabalhando praticamente sem dívida, a gente consegue ver que ela tem quase 6 bilhões no caixa e, conforme eu falei, 3,4 bilhões em dívida bruta, então ela tem uma dívida líquida negativa porque ela está com essa folga financeira. Então qual que é a minha opinião aqui sobre a empresa? Não vou falar que a empresa é ruim, tá? É uma boa empresa sim, a gente consegue ver a empresa melhorando a receita ano a ano, estava conseguindo melhorar as margens também, tem uma boa rentabilidade, né? Tava com uma boa rentabilidade, porém, né, de 2020 para cá, o resultado piorou bastante. 2020, 2021 eu já diria que o resultado foi um pouco melhor que o de 2020, se a gente desconsiderar os efeitos não recorrentes do ano de 2020. Porém, a questão principal aqui que me deixa desagradável investir nesse tipo de setor é a alta concorrência e o fator de ser uma empresa cara. Empresa negociada aí 45 vezes lucro, acaba quando vem um cenário mais adverso, ela não consegue entregar todo aquele crescimento que estava entregando, né? Ela vinha crescendo bastante ali de 2015 até 2018, vinha crescendo bastante, depois deu uma certa estagnada. Então, quando isso acontece, o crescimento desacelera, a cotação ela começa a cair. Então é complicado entrar nesse tipo de ativo, você tem que analisar, tem que deixar uma parcela pequena na carteira, porque na minha opinião é sim um ativo mais arriscado. Vai quebrar? Não vai quebrar. A empresa é ruim? Não é uma empresa ruim. Mas pensando no longo prazo, quando você compra um ativo caro, nos momentos de dificuldade, você acaba sofrendo bastante porque a cotação acaba desvalorizando muito. Então tem que tomar essa cautela. Se a gente pegar aqui antes da pandemia, ela já deve ter caído mais de 50%, né? Aproximadamente aí pouco menos de 50%, né? Chegou a R$50, mais de R$40 ali para casa de perto de R$30. Então foi uma desvalorização bem
considerável, tá? Tem que tomar cuidado para você não entrar no hype olhando ali só para cotação, comprar muito caro. Tá joia? Então minha opinião é essa. Se você gostou dessa análise, compartilha com quem você acredita que tem interesse nesse conteúdo. Deixa aqui para mim a sua opinião, que eu quero saber o que você acha de Lojas Renner. E deixa aqui também nos comentários qual que é o próximo ativo que você quer ver aqui no canal do Investidor Raiz. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.